Amigos e visitantes do Ponto de Socialização, o nosso canal no YouTube. Hoje nós temos aqui a colaboração e a presença da nossa Valdéria Lima, aluna caloura do IFRN, do curso de mineração, e nessa oportunidade nós vamos tratar das origens da educação de Parelhas. Como tudo isso começou, fazer toda uma cronologia, né? Então, Valdéria, como é que a gente começa? Então a gente vai fazer uma cronologia da educação de Parelhas. Muito bem, a proposta é essa. Olha, a educação no município de Parelhas, como em toda a vizinhança, ela teve inspiração ainda no reinado de Dom Pedro II, no final do Império. Porque em Parelhas existem, Valdéria, vestígios e documentos provando que a nossa educação ela começou dentro dessa política pública de Dom Pedro II. E quais foram as primeiras escolas? Pois é, exatamente. As primeiras escolas que se tem notícia no município de Parelhas, elas estavam dentro desse contexto das políticas de Dom Pedro II, porque ele, enquanto imperador, ele viajou para a Europa já em meados do século XIX e percebeu que a educação na Europa era uma ferramenta de desenvolvimento da sociedade. E ele voltou entusiasmado com aquilo e criou projetos e políticas públicas para o Brasil para incentivar a educação. E aqui em Parelhas esse projeto chegou através as chamadas escolas rudimentares, porque o projeto dizia o seguinte: aquele que criar uma escola rudimentar e der aulas gratuitamente para a comunidade, ganhará a comenda à Ordem da Rosa Branca. Foi quando chegaram aqui os dois primeiros. Antes, o Bernardino de Sena, do povoado de Juazeiro, em 1863, ele criou a primeira escola, que historicamente foi a primeira escola do município de Parelhas, certo? E essa escola foi criada exatamente dentro desse processo. E a segunda escola foi a escolinha do professor José Gomes de Souza, que era pernambucano. Ele veio para Parelhas em 1875, ele inaugurou uma escola particular de ensino rudimentar. E por isso ele ganhou a comenda, a Ordem da Rosa Branca de Dom Pedro II. Daí ainda existe hoje em Parelhas a Rua Comendador José Gomes, existe o prédio que ele construiu para a primeira escola, que é hoje a sede da banda 11 de fevereiro, certo? Então, essa escolinha do professor Comendador José Gomes, ela permaneceu, evoluiu, depois virou Grupo Escolar Barão do Rio Branco, depois ganhou um novo prédio e depois que essa escola foi criada em 1875, nunca mais parou de funcionar. Então, esse foi o ponto de partida para a educação municipal de Parelhas. Tertuliano, qual foram os pioneiros que construíram a educação de Parelhas? Nós tivemos a sorte, Parelhas teve a sorte de ter grandes entusiasmados pela educação. Primeiro, Bernardino de Sena e Silva, que criou a primeira escola do município na zona rural. Depois, José Gomes de Souza, que criou o atual Grupo Escolar Barão do Rio Branco. E logo em seguida, Valdéria, nós tivemos dois grandes benfeitores da educação de Parelhas, que foram Florencio Luciano e Valentim Nóbrega. Valentim Nóbrega, ele fez uma doação porque ele faleceu muito cedo e era muito rico. E antes de falecer, ele doou metade da fortuna dele para construir um prédio para o Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Tá? Depois disso, coincidentemente, Florencio Luciano, em 1928, assumiu a prefeitura de Parelhas. Certo?
E ele era muito entusiasmado pela educação. O que é que o então prefeito Florencio Luciano fez? Pegou esse dinheiro que Valentim Nóbrega tinha deixado e adaptou, reconstruiu um prédio para a escolinha do professor Comendador José Gomes, e lá instalou essa escola e passou a chamar-se Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Tá? Então, dentro dessas perspectivas, desse registro, nós temos esses benfeitores. Né? Bernardino de Sena, Valentim Nóbrega, Florencio Luciano e o Comendador José Gomes. É claro que a comunidade apoiou, porque naquela época a educação era muito valorizada. Então, aquela pessoa que soubesse ler e escrever, ela era prestigiada na cidade. Dom Pedro II incentivou a educação no Brasil e depois da proclamação da República. Nossa, Valder, essa é uma pergunta que pouco historiador e pedagogo fez até agora. Porque, na verdade, Dom Pedro II, ele acreditava, como eu já disse, na educação como ferramenta de desenvolvimento de uma sociedade. Né? Então, em 1889, com a proclamação da República e o afastamento de Dom Pedro II do Brasil, então essa perspectiva mudou radicalmente. Porque, como se sabe, a República ela se preocupa, ela trabalha com divisão de poder, com política. Então, a partir da proclamação da República, os governos no Brasil passaram a se preocupar mais com a disputa de poder. E a educação sofreu muito com isso. A educação sofreu um revés muito grande, foi desvirtuada com os processos ideológicos da época, então ficou assim. E até hoje nós sofremos esse retrocesso que nós tivemos na educação a partir da proclamação da República. Assim entendem muitos historiadores. Durante o século passado, como a educação evoluiu em Parelhas? Muito bem, eu sou desse tempo, sou testemunha, porque eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, né? E até os anos 60, em Parelhas só existia o chamado curso primário, que era de primeira a quinta série. Então, até lá, Valdéria, quem quisesse continuar nos estudos tinha que estudar fora, porque o Grupo Escolar Barão do Rio Branco só oferecia de primeira a quinta série, que era o chamado ensino primário. A partir do final dos anos 60, foi instalado em Parelhas o Colégio Comercial, que funcionou durante algum tempo no Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Foi criado também o chamado curso pedagógico, que correspondia ao curso normal, que era esses dois de ensino médio. Então você terminava o curso primário, quinto ano, tinha que fazer uma prova chamada prova de admissão, como se fosse um vestibular. Se você passasse, então você ingressaria no colégio comercial ou no curso normal, pedagógico. Tá? Então, nós tivemos esse avanço na educação em Parelhas a partir dos anos 60. Tá? Até lá, Valdéria, até 1950, quem tivesse o quinto ano primário era um privilegiado. E também a dificuldade da época, o desprezo dos governos pela educação foi muito marcante, porque o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, aqui em Parelhas, por exemplo, era uma escola de elite. Só os ricos e aqueles que tinham alguma condição que frequentavam a escola, o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, porque era a única escola da cidade. Nas periferias e na zona rural, funcionava mais aqueles voluntários que davam aula particular, ensinavam os meninos, as crianças a aprender a escrever o nome, tá? E alguns até se alfabetizavam, mas dependia muito da questão do voluntariado.
Portanto, Valdério, eu acho que a gente, nessa oportunidade, ofereceu para o nosso visitante do canal uma cronologia assim, histórica, né, de como a educação em Parelhas começou. Tá? Evidentemente, existem muitas pessoas, aqueles que incentivaram, mas a cronologia é essa. Tá? E a todos os amigos, um abraço. Obrigado, Valdério, pela sua participação.